E agora bora lá então, né? Inspirado também nisso, inspirado em cada vez mais ajudar, né, as pessoas a alcançarem novos patamares de vida, alcançarem aí seus objetivos e principalmente baseado no conhecimento, é que eu gosto de compartilhar conteúdo e que eu tô fazendo isso daqui, que eu liberei acesso para vocês em cima disso daqui. Então eu vou explicar para vocês o que é um PDI. PDI, galera, é um plano de desenvolvimento individual. O que é isso, pô? A ideia do PDI é para que você aí, enquanto contribuidor, enquanto profissional, você saiba o que é esperado da sua cadeira, o que é esperado do seu da sua atuação enquanto estagiário, enquanto júnior, enquanto pleno, enquanto sênior e assim por diante. E com base nisso, você identificar quais são os pontos que você ainda tem que desenvolver e quais pontos que você já tem uma certa fortaleza, um certo nível de confiança. Para quê? Para que você consiga definir um plano de ação. Então tem algumas coisas chaves que envolvem PDI. Primeira, né, assim, é o plano de ação. Você construir um plano de ação. Um plano de ação para você nivelar algumas habilidades a um nível que é esperado da sua atuação. Tá? E é muito raro, assim, né? Você ter isso em alguma empresa, é difícil, né? Não é tão. Não são todas as empresas que vão ter isso, não são todos os gestores que se preocupam com isso. Eu me preocupo com isso, eu gosto de montar. E eu pensei, cara, nada melhor do que então eu levar isso para toda a comunidade, para a comunidade toda se beneficiar dessa parada. Então eu vou explicar como que é o racional desse framework aqui, digamos, que eu construí para que vocês consigam fazer a sua própria autoavaliação. O ideal é que, se você tem um gestor, essa autoavaliação seja feita primeiramente por você e depois o seu gestor também contribuir para entender se você está se autoavaliando de uma maneira que ele também enxerga que é ok, ou se tem alguns ajustes para serem feitos, tá bom? E aí a gente faz uma comparação entre o seu nível em cada uma das habilidades com também aí o que é esperado da sua cadeira. Então vamos lá, vamos aqui para brincar com essa parada. Então primeiro, ó, não dá para fazer nada aqui, tá tudo bloqueado, né? O que eu vou pedir para... O que a gente tem que fazer? A primeira coisa, a gente tem que vir aqui em arquivo, aqui no cantinho esquerdo, bem aqui no cantinho esquerdo, tá meio bosta aqui, né? Mas ó, vamos aqui no cantinho esquerdo em arquivo e aí fazer uma cópia, tá? E aí aqui eu posso colocar o nome que eu quiser, plano de carreira Telcalvo, sei lá, Telcalvo. E aí você vai copiar aí para o seu próprio Drive, beleza? Eu vou copiar aqui para qualquer lugar e beleza. Tá bom? Então a primeira coisa é ir ali em arquivo e fazer uma cópia deste arquivo para você poder ter a possibilidade de edição. Então feito isso, você tem agora a planilha sua, você consegue editar, você consegue brincar com ela e fazer tudo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser escolher a nossa trilha de carreira. O que você aí, brasileirinho, brasileirinha, gostaria de ser, gostaria de atacar, né? Você pode clicar aqui em Data Scientist, na coluna A, linha 1. Clica aqui ó, em Data Scientist e aí você tem várias trilhas de carreira. Então, eu quero ser um Data Analyst. Quando você clica em Data Analyst, todas as habilidades aqui que eu imaginei, elas vão trocar para o pessoal de Data Analyst, tá? E aí você vai ter Data Scientist aqui, e aí vai trocar também, são outras habilidades esperadas. Data Engineer, outras habilidades esperadas. Então, automaticamente já vai trocar aqui, ok? Então, vou deixar aqui Data Scientist mesmo. E aí depois, aqui na coluna B, na mesma linha, ó, coluna B, linha 1, você tem a senioridade. Então, pô, eu não estou no mercado ainda. Eu estou ainda estudando. Quero uma posição de júnior. Estou buscando uma posição de júnior. Então, deixa aqui como júnior. Ah, eu quero eu já sou júnior e eu quero galgar um passo de pleno. Beleza. Pô, eu sou sênior e eu quero entender o que eu tenho que fazer para ser um sênior bem consolidado, vamos colocar assim. Então, você clica em sênior. Isso é a única coisa que você precisa fazer nesse momento. Saber qual que é a trilha de carreira que você está seguindo, o que você quer seguir e o nível de senioridade. E aí perceba que quando você clica aqui no nível de senioridade, algumas coisas acontecem. O que acontece? Essa coluna D, ela troca. A coluna D aqui, ela vai ter o Job Description, que são todas as coisas que são esperadas de atuação, então são comportamentos. Se vocês perceberem, aqui tem verbos,
tá? Aqui tem verbos. Cada frasezinha aqui é um verbo, ou seja, são ações que são esperadas dessa pessoa atuando como cientista de dados numa cadeira de principal, ou numa cadeira de pleno, ou numa cadeira de júnior. Então perceba que só cresce. Quanto maior a sua cadeira, maior a expectativa em cima dela, como natural, né? Tem um maior salário, tem maior responsabilidade, vai ter também maior cobrança, maior expectativa. Tá bom? Então você pode colocar aqui. Então estou como pleno, por exemplo. E aí, o que é esperado de um pleno? Aí vamos ler aqui. Vamos ler o que é esperado de um pleno. Análise de dados. Realizar análise exploratória de dados utilizando ferramentas como Python, R ou SQL. Aprendizado contínuo. Demonstração de disposição para aprender e resolver habilidades em Machine Learning e estatística. Colaboração. Trabalhar em equipe e colaborar com outros membros da equipe de dados. Compreensão de negócio. Desenvolver uma compreensão básica dos objetivos e desafios de negócio. Desenvolvimento de modelos. Projetar, implementar e avaliar modelos de machine learning para resolver problemas específicos. Comunicação de resultados, apresentar resultados de análise de forma clara e compreensível para as partes interessadas não técnicas. Otimização de processos, identificar oportunidades para otimizar processos existentes usando análise de dados. Então perceba que quando você troca aqui de um pleno para um júnior, as expectativas mudam. Então eu não espero que um júnior saiba otimizar processos. Eu não espero que o júnior saiba, por exemplo, comunicar resultados estratégicos. Agora, para um pleno, o nível de autonomia é maior. Então perceba que vai aumentando o nível de responsabilidade. Quando você vai para um sênior, vai aumentando ainda mais. Para um staff, ainda mais. Para um principal, ainda mais. Então cada vez você vai aumentando mais o nível de responsabilidade. E aí teve uma pergunta que alguém fez aí. Qual que é a diferença de Data Scientist para Data Analyst? Se você colocar aqui, se você clicar aqui, deixa em Principal, tá? Deixa em Principal. E aí clica aqui em Data Scientist e troca para Data Analyst, você vai ter aqui na descrição o que é esperado de um Data Analyst. Essa própria planilha pode te ajudar a responder essa pergunta. Pô, qual que é a diferença então entre um analista e um cientista e um engenheiro? Então você tem aqui como trocar a própria trilha para entender, beleza? Não tem melhor, a pessoa está englobada em outro. Matheus, quando a gente está falando de trilha de carreira, a gente pode descer no nível que a gente quiser. A gente pode falar de tipo Data Scientist, Data Analyst, Business Analyst, ML Engineer, Pipeline Engineer, Platform Engineer. Cara, dá para assim deschavar isso quanto a gente quiser, tá ligado? Não é a ideia. Eu acho que fica muito granular. Eu acredito muito que com base em Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer, dá para você entender a sinergia entre essas coisas para galgar, por exemplo, um ML Engineer. E, pô, você ser uma mistura de um Data Engineer com um Data Scientist, por exemplo. Então é o seguinte, eu sou um Júnior. Tá aqui, eu sou um Júnior. E aí, mano, o que acontece? Olha só, quando a gente troca aqui o nível, também troca o nível esperado das habilidades. Aí, o que acontece? Você coloca aqui a sua autoavaliação. Então, ó, storytelling, cara, eu vou colocar como aprendiz. Comunicação, não, eu sou um pouco mais tranquilo em comunicação. Data Visualization, tá, é isso mesmo. Estatística descritiva, eu mando bem, vou colocar como iniciante. ETL, também vou colocar como iniciante. Gestão e liderança, eu não manjo nada, nem vou colocar. GitHub, tá, vou deixar isso aí. Inteligência emocional, puta, eu também ainda tenho dificuldade de lidar com algumas situações. Pô, nessa parte aqui, classificação, eu já fiz alguns projetos e tal, vou colocar que eu já manjo. Negociação, não, nunca tive uma interface com a área de negócio, nunca negociei prazo, nunca entendi o escopo de projeto, vou deixar ainda não esperada. Python, não, Python eu tô comendo com farinha, já tem autonomia, vou colocar ali. Simplificação, nem sei que porra é essa, né? SQL, não, SQL eu domino, né? Tipo, tô um pouco mais no nível avançado aí, um nível iniciante para ter autonomia. E teste AB tá safe. Então o que acontece? Quando você se autoavalia aqui, você se autoavaliou. Então essa coluna C, a coluna C, é onde você se autoavalia, tá? A coluna C é onde você se autoavalia. E como você colocou Júnior aqui na coluna B, o que vai acontecer? Você consegue fazer a comparação. Olha só, a comparação entre o que é esperado da sua posição e em que nível que você tá. Temos aqui a coluna C e a coluna D, o que é, como é que você está se saindo. Então eu vou tirar um zoom só para aparecer aqui. E aí olha só que da hora. Quando você olha para cá, para essa coluna E, ela te mostra o que você já domina e o que você precisa desenvolver. Então o que a gente precisaria desenvolver aqui enquanto eu, né, como pessoa que quero entrar no mercado, numa posição de júnior e eu ainda não manjo. Olha só, vamos ver aqui. Eita, eu lasquei tudo. Então eu preciso avançar,
nessas partes aqui. Eu preciso dominar um pouco mais sobre apresentação e storytelling, data visualization, negociação, simplificação e teste de hipótese. Entendeu como fica claro a gente mapear melhor o que é que a gente precisa desenvolver com base nessa planilhazinha? E a pergunta que talvez vocês estejam fazendo é, Theo, mas o que é um aprendiz, o que é um iniciante, o que é um professor, tá ligado? Aí tem uma tabelinha aqui do lado para ajudar a gente nisso. Tá? Então, vamos lá. O que é cada coisa, né? Aprendiz não tem conhecimento para fazer sozinho. Você vai precisar de apoio constante para executar suas tarefas, tá ligado? Você não vai estar assumindo uma tarefa. Talvez você vai ajudar um sênior dentro de uma tarefa. Tá? Você não vai assumir uma tarefa sozinho, né? Dentro daquela habilidade específica. Iniciante, você já consegue encarar alguns desafios sozinho, só que você precisa de algum apoio pontual. Tá? Profissional você consegue tancar sozinho, você não precisa de apoio de ninguém. Você tem autonomia. Você vai lá e resolve, né? Expert, você além de você conseguir entregar com autonomia sem precisar acionar outras pessoas do time, você faz da melhor forma como poderia ser feito. Entende a diferença? Uma coisa é você entregar, uma coisa é o programa rodar, uma coisa é a análise sair. Outra coisa é, será que eu estou fazendo da melhor forma? Será que meu código está bacana? Será que eu estou considerando todas as hipóteses? Será que eu estou contemplando todas as variáveis, né, que estão rondando esse problema? Enfim, é diferente. E professor é quem é referência para o time. E como é que você se encaixa nisso? Como é que você descobre a sua escala onde você está? Você olha para alguns meses para trás, eu gosto de olhar para mais ou menos uns 6 meses para trás, e aí entender, por exemplo, cara, dentro dos últimos 6 meses, nessa habilidade em específico, nessa habilidade aqui de comunicação, de storytelling, de data visualization e assim por diante. Dentro dessas habilidades, né, de uma habilidade por vez, avaliar uma por uma. Eu fui uma pessoa que acionou muitas outras pessoas para me ajudarem, ou eu fui uma pessoa que as pessoas procuravam ajuda, que eu estava ajudando. E aí com base nisso você consegue entender aonde que você se encaixa. Se você é uma pessoa que contou muito com o apoio de outras pessoas, talvez você esteja mais aqui. E se você é uma pessoa que outras pessoas ajudaram, pediram a sua ajuda, então talvez você esteja mais para cá. E se você é uma pessoa que nem pede ajuda e nem pedem a tua ajuda, meio que foda-se, então você está no nível profissional. Então eu vou fazer um resumo. Primeiro, você escolhe a sua posição, a trilha de carreira que você quer seguir. Depois você escolhe seu nível de senioridade. E depois você se autoavalia em cada uma das habilidades. Depois você faz a comparação da sua habilidade com o que é esperado de você. Para daí você entender aquilo que você precisa desenvolver de habilidade. E aí, o output de tudo isso, né, o resultado do PDI é um plano de ações, tá bom? É um plano de ações. Então você tem aqui, ó, por exemplo, a primeira habilidade que eu quero desenvolver Python. Tá, então eu vou ler uma ação, vai ser ler Python Fluente do Luciano Ramalho. Tá. Outra ação, desenvolver um serviço de dados com um Fast API. É uma outra ação, que você consegue dar um check. Você consegue virar e falar assim, check. Então, eu gosto de fazer um trabalho focado, tá ligado? Quando a gente tá falando de PDI. É um trabalho que você vai executar durante os próximos 6 meses, tá ligado? Em cima de 3 habilidades específicas. Então, eu vou me desenvolver em Python, em Airflow e em comunicação, tá ligado? E é isso. Esse é o PDI, mano. Esse é o PDI. É bem suave, é pra ser uma coisa bem simples. E aí você tem que definir essas ações, né? E é o que eu falo, PDI é um plano de desenvolvimento individual, ele é seu, tá ligado? Ele não é do seu gestor, ele não é do seu streamer, ele não é do seu mentor, ele é seu, tá ligado? Então, você que tem que definir essas coisas, ninguém vai ficar te cobrando por conta disso.